Deixa eu falar uma coisa. Augusto Aras, PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? A minha Se o afirmação Bolsonaro é de direita ou não? O que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não, brincadeira. Não. O cara colocar um petista Tá bom, na só que... PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que define um direitista? São as pautas que ele defende, as pautas que ele trabalha. Vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista Eu corrupto? estou falando Quando que o Bolsonaro defendeu o petista corrupto? Eu acabei de falar, isso não é nem fala, isso é ação. Ele o fato dele na colocar PGR. o PGR lá... O fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou pôr o Aras lá. Sim. Do nada? Sim. Do nada? Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este, este e este. Tradicionalmente, o presidente pega um desses três. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa, e colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. Petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do Augusto Aras, entendi. não do Bolsonaro. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Como você chama? Maurício Barros. Maurício Barros, prazer. Arthur, a sua afirmação de que o Bolsonaro falou que ia acabar com a Lava Jato, ela é covarde, porque você sabe o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que no governo dele não teria corrupção e a Lava Jato ia se encerrar ali até o governo Dilma. Vamos na sua. Eu vou ter boa vontade com o teu argumento. Vamos lá que o Bolsonaro, na verdade, ele quis fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou nesse argumento já faz, sei lá, 20 minutos. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Por favor. Tá. O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Então, assim, que diferença faz? O que isso quer dizer com o seu... Processar corrupto não é... Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu então, irmão, vamos lá. o Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar? Ele começou o mandato dele, veio a pandemia, veio o não, Brumadinho, veio uma série de coisas. Depois, deixa eu te falar uma coisa. Uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Aras, PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? Se o Bolsonaro é de direita ou não? O que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não. O cara colocar um petista na PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que define um direitista? São as pautas que ele defende, as pautas que ele trabalha. Vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista corrupto? Eu estou falando Quando que o Bolsonaro defendeu o petista corrupto? Eu acabei de falar, isso não é nem fala, isso é ação. Ele o fato dele na colocar PGR. o PGR lá... O fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou pôr o Aras lá. Sim. Do nada? Sim. Do nada? Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este, este e este. Tradicionalmente, o presidente pega um desses três. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa, e colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. Petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do Augusto Aras, não do Bolsonaro. Então ele chamou o petista pro lado você tava no palco com o Ciro Gomes, que te deu uns tapas, você tava no palco com Orlando Silva, com o Amolindo, você tava no palco com essa galera toda, que tudo fizeram ele agora. Isso não é ser petista, então? Vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... O cara te deu um tapa, irmão. Calma, velho. É equivalente... O cara te deu um tapa no aeroporto. Calma, deixa eu terminar. Eu tô te ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR... E qual que é a falta de equivalência sua aí? Não tem nenhuma. Fala pra mim. Não tem nenhuma, imagina. Não, eu queria saber o que esse cara fez de mal pra direita. Só explica pra mim, por favor. Eu estar no palco com alguém é a mesma coisa que eu indicar essa mesma pessoa pra PGR. Por favor, me explica não isso. Não pode ser a mesma coisa, mas é horrível também. Calma, tem a próxima. Tamis, você eu conheço de vários debates. Que bom, muito prazer. Bom, e aí? Deixa eu virar isso aqui que eu sou baixinho igual você. Bom, Arthur, e aí? É interessante porque você usa algumas falhas do governo Bolsonaro e não considera
toda a história do governo Bolsonaro. Então, quando você fala, não, porque ele botou um petista na PGR, não, porque, cara, você sabe mais do que eu, porque você tem mais experiência política do que eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então, não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar Então, em ele tudo? só errou na indicação da PGR e do STF. Não. O Bolsonaro Só teve no vários combate à erros corrupção. e eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele também teve muitos acertos. E muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho, Então- você sabe. Principalmente no cenário brasileiro, não tem Então, como. Deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro pro STF, é a Suprema Corte Sim, do eu país sei o que é o vai dar STF. todo o direcionamento, vai criar jurisprudência, etc. Sim, pro Brasil sim. inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Ok. Este cara deu voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar Não, presidente. Arthur, o Cássio Vamos falar Nunes- disso. Senta aqui depois eu vou falar Arthur, disso. o Cássio Nunes Ah. não votou pro Lula ser Votou. presidente. Então O que vamos aconteceu? lá Deixa eu no Cássio falar. Nunes. O que o Cássio Não, Nunes eu quero- fez quero foi falar ter do Cássio Nunes, votado vamos lá. pra tirar o julgamento de... Qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar para De Brasília. Curitiba e jogar pra Ele- Brasília. não. Esse foi o voto do Cássio Não, Nunes. não foi. Tô Eu te falando que falo o uma Cássio coisa, Nunes ó. acertou? Em março Calma aí, de Arthur, 2021. espera, deixa eu Então ele falar. errou. Você falou bastante. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Não tô falando. Ah. Eu não acho que Então o Cássio Nunes acertou. ele só tornou o Lula Calma, elegível. Arthur, Um calma. errinho. Não estou falando que o Cássio Ah. Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia para É porque assim, eu criar vou um concordar com você. storytelling Vou para concordar falar, com você. nós somos a solução. Deixa eu falar Nós somos uma a coisa, verdadeira deixa eu falar uma direita. coisa. Vou Não concordar- tem como a gente vou acreditar concordar que com o você, cara então. errou Pera e lá, beleza, o cara errou. Deixa eu concordar com você. Então o MBL não presta, vamos tirar o MBL da conta. Aí você está falando que a gente transformou uma grande notícia em uma coisinha mínima. Não, Ele eu não só tô dizendo que é uma colocou- coisinha Calma, mínima. Eu deixa falei que é um terminar. erro, não Calma, bota calma, palavras na calma, minha calma. boca. Ele Eu não só sei isso. colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve Cara, falar, né? de novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, eu pera não lá, sei. pera lá. Calma, O- cara, ele deixa eu falar. colocando o Cássio Nunes no STF, o que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o que ele ganhou de governabilidade. Então eu vou te eu falar tô o que ele falando, ganhou. Sabe o que ele me ganhou? fala. Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar o Flávio Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse tem ano. prova disso? Sim, isso aqui. Então não- denuncia. Isso aqui... Eu queria te falar uma coisa. Não é que Cara, o Gilmar Mendes... denuncia. Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando provado o que ele Gilmar fez rachadinha? Não, deixa eu te falar uma coisa. O provado? Gilmar Mendes... Foi o Gilmar provado? Mendes, calma. O Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Isso não é minha opinião, Se isso é um você fato. tem como provar, denuncia a rachadinha Mas de tá novo. denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Você não Denuncia entendeu mais isso? uma vez. Não, Entendi. E você deixa eu te pode explicar. denunciar de novo se Não, você deixa eu te quiser. Deixa eu te explicar. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado por isso. Você entendeu essa parte? Eu ou não? entendi, Então, ok. pronto. Então tá. Beleza, o Flávio Bolsonaro foi aí, beleza. Agora, de novo. Acabou? A gente já cortou ali, acabou o tempo. Ah, eu tô achando. Tá, fica pra próxima, então. Rapidinho, ó. O Kaique acabou de submeter meu argumento, viu? Qual deles? Eu falei que tem a jornada do herói. Ele falou assim, sabe como o MBL não derreteu? Porque a gente teve que bater na liderança. Eu falei, parabéns. É isso. Não, mas calma, Tamis, vem cá. Eu não sei o termo, mas a gente foi Calma. É parte, velho. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de existir a jornada do herói e ela ser uma boa estratégia de marketing não anula a boa ou a má intenção. Eu posso usar uma ferramenta de marketing para o bem ou para o mal. Aí quando o cara fala numa live, nós vamos destruir, a gente vai Mas eu destruir concordo tanto a com direita isso. quanto a esquerda. Você tá fazendo um discurso antidemocrático. Não, Lógico que tá. Você não quer destruir o comunismo? Eu quero. Eu quero, caralho. Não, eu não quero destruir o comunismo. Eu quero que o comunismo não reine no Brasil. Então. Agora, se eles querem ser comunistas, o problema é Mas deles. calma, quando a gente fala destruir, Eu não quero eu não tô que falando que eu vou enforcar os caras, que eu vou matar eles. Eu quero que exista, o problema é Não, deles. eu quero que acabe, eu quero destruir isso. Não, eu quero que exista o problema é deles. Então, mas deixa Não eu tem te falar. democracia, Edu. Não. Quando é rei. Ai, é isso. Monarquia, Você para. é monarquia? Não, sou contra a monarquia. O rei, né? Não. Não, tá. A minha segunda afirmação é que o Jair Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Colocou o petista na PGR, colocou o petista no STF, colocou tudo isso, mas além disso, ele teve recorde de emendas no orçamento secreto, ele colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, deu o Fundeb para o PP, instaurou o juiz de garantias através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que virou juiz de garantias e limitação de delação premiada, vetou, como eu falei, a lei que acabava com decisão monocrática, aumentou o fundão eleitoral 2 vezes, apoiou o irmão do Gilmar Mendes, falou para não atacar o Gilmar Mendes e ele agora está pedindo pro Alexandre de Moraes ser vice dele numa brincadeira que mostra um desespero terrível. Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum.